Boa noite, todos sejam muito bem-vindas à nossa aula inaugural, uma aula aberta com as professoras doutoras Alice Pena, Lúcia Nishino, doutora Lúcia Nishino. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade de ter vocês aqui na Fonotrade, dando essa aula maravilhosa, um tema que foi escolhido pelos próprios profissionais, porque nós fizemos uma enquete, e aí foi o tema escolhido pelos profissionais: raciocínio audiológico e coerência na avaliação audiológica básica. A aula de hoje promete, e eu vou agora fazer a apresentação da doutora Alice Pena, que é fonoaudióloga pela PUC de São Paulo, mestrado e doutorado em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, é fonoaudióloga do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, Sereste São Paulo, é coordenadora e docente dos cursos de especialização em audiologia e saúde do trabalhador do CEPAC São Paulo, Saúde e Educação. Boa noite, Alice. Oi, boa noite, Alegra. Boa noite a todos. É um grande prazer estar com vocês aqui. E, Alegra, você não falou o principal, né? Que eu também sou coordenadora de alguns cursos de aprimoramento da Fonotrade. Todos de áudio. Todos. Então é um grande prazer estar aqui, Alegra parcerona, e nós então montamos agora esse curso, né, com este nome que não é só o nome, mas o curso é todo muito bacana, que é o Alta Performance na Clínica Audiológica, e a ideia realmente desse curso é ser um curso que leve o profissional a raciocinar, não é só aprender toda a parte de avaliação audiológica básica e os módulos também que vocês vão ter de eletrofisiologia, não é só isso. Na verdade, a gente aqui vai dar uma ideia e justamente o primeiro módulo hoje, né, dessa aula inaugural. Já a Lúcia vai falar para vocês realmente como é que a gente pensa em cima do exame, não é só aprender a fazer os exames e as avaliações, mas é pensar em cima dos resultados, ver o que é coerente, o que não é coerente, né? E não aceitar aquilo que realmente é incoerente. Então, depois nós vamos, durante aqui a aula, a gente vai mostrar um pouco melhor esse programa todo do aprimoramento, mas a gente já vai à aula, né? Já vamos começar esquentando as turbinas e hoje vocês vão ter uma aula brilhante aí com a professora Lúcia Nishino, que é quem vai dar o primeiro módulo do aprimoramento para vocês também. Hoje ela vai dar uma aula aqui de degustação que vocês vão ficar babando. E na segunda parte, no finalzinho, eu também vou apresentar dois casos aqui para a gente aprender a raciocinar, né? A ver a relação entre os achados audiológicos e patologias auditivas. Então, já vou passar a palavra aqui. A Alegra, acho que vai apresentar a Lúcia, né? E Sim, doutora. depois a Lúcia já vai assumir aí a aula, tá bom? Doutora Lúcia Nishino tem doutorado e mestrado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas de Santa Casa de São Paulo. Tem especialização em audiologia pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. É especialista em audiologia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Graduação em fonoaudiologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Fonoaudióloga e supervisora do curso de especialização em audiologia, responsável pelo ambulatório de vestibulometria da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Tem experiência na área de audiologia clínica, atuando principalmente nos seguintes temas: exames otorrinolaringológicos, reabilitação vestibular e audiologia clínica infantil e adultos. Boa noite, Lúcia. Muito obrigada por estar aqui conosco. Boa noite, Alegra. Boa noite a todos. Alice, é um grande prazer estar aqui com vocês,
né? E eu agradeço por vocês me convidarem para dar essa aula, né, inaugural. Me sinto lisonjeada para começar a dar essa aula aberta, que eu acho que é um pouquinho, né, da gente entender o que é a audiologia, né, depois que você sai da faculdade, que te ensinam todas aquelas regras, certo? E hoje a gente vai ver para que serve e como que a gente raciocina em cima de um exame audiológico. E que, né, a gente vai perceber que a audiologia não é só apertar botão, né? Que muita gente acha, a audiologista aperta botão. Mas não, a gente vai ver que existe muito mais além do apertar o botão, né? Exatamente esse curso com esse nome, alta performance, né? É isso. A gente tem que ser fonoaudiólogos de alta performance, né? Não pode ser um apertador de botão. Então, esse curso, eu adorei esse nome. É um nome, assim, que é isso mesmo, né? A gente tem que cada vez mais se especializar e ter alta performance naquilo que a gente faz. A gente tem que fazer as coisas com primor, porque a gente tem que pensar, né? Quem é que está do outro lado do nosso exame, né? Das nossas condutas, que é o nosso paciente. Então, a gente tem que dar sempre o melhor da gente para que não incorra em erro e esse paciente não seja lesado, né, no futuro ou no presente por qualquer exame mal feito ou mal realizado pelos profissionais. Então, o fonoaudiólogo ou na área da saúde, qualquer profissional da área da saúde tem que estudar muito, né? Porque a gente tem o bem maior que é a saúde da pessoa que você está atendendo. Então, alta performance eu adorei. Uhum. Sim, nós temos uma equipe maravilhosa de docentes nesse curso. É um curso que terá 15 meses, um sábado ao mês, das 8 às 17 horas. É online ao vivo, então garante que vocês possam ter acesso aos professores, conversar, professores tirarem as dúvidas em tempo real e também terem acesso na plataforma às gravações por 17 meses. Um certificado de 120 horas que garante uma pontuação importante para a obtenção no título de especialista, porque a gente sabe que o título de especialista a gente precisa somar vários certificados para alcançar a pontuação necessária. Então, é uma boa pedida, porque você vai aliar a qualidade do conteúdo mais um aprofundamento no currículo, um currículo com certificado de peso, porque um curso coordenado pela doutora Alice Pena é reconhecido. E a gente sempre toma todo o cuidado do mundo para colocar profissionais que realmente, além dos seus desempenhos brilhantes acadêmicos, que sejam profissionais que estão no dia a dia, no mercado, né? Então, todos os professores que vocês podem ver aí dessa grade maravilhosa, eles têm muita experiência na clínica audiológica mesmo. Quando quiser. Pode, Lúcia, agora é tudo seu. Então, vamos lá. Obrigada. Então, de novo, é um prazer estar aqui falando sobre isso, que é a audiologia, é a base, né? É a nossa alma de audiologista. É o que eu acho que todo mundo tem que saber fazer, né? A gente está vendo que, lógico, existe cada vez mais tecnologia, com os exames tecnológicos e tudo mais, mas nada ainda substitui, né, a audiometria. Um bom exame audiológico, né, o paciente conseguir fazer um exame audiológico bem feito, né, e o profissional conseguir tirar do paciente todas as respostas, ainda é padrão ouro. Então, a audiometria, tá? Ela é o nosso padrão ouro. Saber fazer uma áudio diz tudo o que o paciente pode dar daquilo que ele escuta realmente.
Então, só que a audiometria, ela tem um, um viés, né? Um problema, que é que a gente depende que o paciente responda. Então, por isso que vocês vão ver que dentro da audiometria, ela tem um monte de coisas que a gente tem que fazer e refazer e fazer cross-check. Ver se o exame está coerente ou não. Então, vamos começar já com uma audiometria. Tá? Então, foi feita essa audiometria. A gente tem que pensar, tá? Depois ela está feita. Não é só apertar botão, não é só fazer, é entender o que cada teste está fazendo e por que a gente faz cada teste. O teste não está lá só porque você é obrigado a fazer, porque o professor mandou ou porque Deus quis. Tá? Ele tem uma razão de estar lá. Então, na hora que a gente está fazendo uma audiometria, a gente, depois que a gente, durante, né, o exame, a gente tem que ficar retestando e entendendo se um resultado está batendo com o outro. Porque tem esse problema de que a gente depende da resposta do paciente. É sempre a culpa do paciente? Não, nem sempre. A gente sempre tem que pensar que, a princípio, a culpa é do avaliador. O avaliador que não deu a instrução direito, o paciente que não entendeu porque você não explicou o que ia acontecer. Tudo bem? Audiômetro descalibrado. Muitas coisas podem estar acontecendo para um exame estar ruim. Então, você sempre tem que parar para pensar a última coisa que você vai pensar, que é a culpa do paciente. Tá? Ah, ele é um simulador, pode ser, mas sempre a gente tem que verificar se não somos nós que estamos fazendo com que aquele paciente esteja respondendo mal ou por algum motivo ou outro não entendeu o teste, né? Porque a audiometria parece ser fácil, mas não é um teste fácil para o paciente. Primeiro, o paciente chega, você coloca ele numa cabine, que ele nunca entrou. Você vai colocar o fone lá. Ele vai tentar sempre, toda vez que a gente vai fazer um exame, a gente quer agradar a pessoa que está fazendo o exame. Tá? Assim, você pode ver, você vai no dentista, você nunca escova os dentes tão bem, certo? Quando você vai para o dentista. Porque é isso, né? O ser humano tem essa de sempre melhorar aquilo que ele não quer piorar, ele quer sempre dar o melhor, na maioria das vezes, certo? Então, muitas vezes, na afã dele querer te agradar, ele começa a dar sem ter, ou ele não dá porque ele fica na dúvida, tá? Ele sempre. Então, você tem que explicar bem o exame. Aí o exame está pronto. Todo mundo aqui é formado, certo? Fez áudio na faculdade, né? Porque vocês estão procurando alta performance. Eu quero, assim, alguém olhando. Se eu olhasse um exame desse, qual é a primeira coisa que eu tenho que ver se uma coisa está batendo ou não neste exame? Vamos ver se no chat alguém responde? Tem bastante gente, né? Ó, a Thelma não vale, hein? Thelma não vale responder. O pessoal aqui está falando de mascaramento.
né? Mascaramento. É a primeira coisa que a gente vê que a pessoa não mascarou. A pessoa está falando da via óssea da orelha direita, o índice de reconhecimento da fala da orelha esquerda. Muito bem. Agora estou começando a ver algumas respostas aí boas. A primeira coisa que vocês têm que olhar é qual é o teste que confirma os limiares tonais? Quais são os testes que confirmam os limiares tonais? Muito bem, Flávia, é o LRF, né? Para os mais antigos, o SRT. Eu falo às vezes SRT, mas eu estou tentando me policiar para falar LRF. Eu É também falo difícil, né? Depois SRT. Eu sou fica da época do SRT, eu impregnado. também falo SRT. Adoro SRT. SRT é lindo, né? Assim, mas assim, a Bruna está falando, retestar os limiares audiológicos. Mas por que eu teria que retestar? O que está me dizendo que alguma coisa está errada aí? Isso. O LRF, qual que é? O LRF tem que dar o quê? De 0 a 10 dB pior, certo? Que os limiares tonais, até, né, 10 dB. Pior que os limiares tonais. Quanto que está a média dos limiares tonais da orelha direita? Vamos lá, fazer a conta. 25 mais 15 mais 15. Dividido por 3. É só roubar 5, 5, subir 5, 5, vai dar todo mundo 15. Não é isso? 5, 20, vai ficar todo mundo 20. Não é isso? 18,3. Tem a gente com calculadora Sobe aí. para 20. 18,3. 20. Só para Tudo bem? 20, né? Tá. 20. Um limiar de reconhecimento de fala. Tá? 10. Tá bom? Tá bom demais, né? Então, o que se fala? Que o LRF tem que dar, o LRF é 0 ou 10 a mais que os limiares tonais. Se os limiares tonais está 20 e o LRF está 10, tem alguma coisa errada. Tem. Ele tem Porque que está dar 10 20 melhor. e 30. Melhor não pode, só pode ser pior. Certo? Então, na hora que eu estou fazendo um LRF e a pessoa fala banana, cachorro, abacaxi, chocolate, tá? E ela responde em 10 e os limiares estão em 20, o que isso está me dizendo? Que quem é melhor? Essa audiometria do direito é melhor. Os Os limiares limiares, são melhores. os limiares são Porque melhores. o SRT confirma a minha audiometria. Se o Exato. SRT ele está a 10 decibéis e teria, por essa audiometria, ele teria que estar de 20 a 30. Está dando 10? Isso. Não, ele respondeu, tem que refazer essa audiometria da orelha Exato. direita e vamos ver as pontas da esquerda. Aí, então, antes de mais nada, tá? Tem que refazer os limiares da orelha direita. Então, eu quero que vocês me digam, tá? Quem aqui faz audiometria? Limiar via aérea da orelha direita, limiar da orelha esquerda, e depois faz o LRF da orelha direita e da esquerda. A ordem dos exames. Pode falar eu. Tudo bem.
Quem faz essa ordem? Faz assim, limiar da orelha direita. Por exemplo, o paciente escuta bem melhor da orelha direita. Aí você faz todos os limiares da orelha direita, depois você faz todos os limiares da orelha esquerda e depois você vai para o LRF. Quem faz isso? Eu não estou fazendo exame já tem muito tempo, mas eu tenho 41 de formada, né? Mestralice, O senhor mestralice ali. Oliruan, que Mas faltou hoje eu no fazia estágio, assim, não pode responder, tá bom, senhor Oliruan? hein? Então, eu fazia assim. É que faz tempo que eu não estou Você e a mexendo. torcida do Corinthians. Todo mundo faz assim, tá? Todo mundo faz assim, faz primeiro a direita, faz depois os limiares da orelha esquerda e depois vai retestar um limiar de reconhecimento de fala. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O LRF só serve para confirmar os limiares tonais, ele não serve para mais nada. Tá bom? Então, não tem lógica você fazer tudo um errado, aí você testa só no final que você fez um lado errado, outro lado errado, aí você vai retestar, vocês perderam tempo. Então, o que que se deve fazer? Faz o limiar, aí você não corre risco de errar. Faz o limiar da orelha de um lado, faz o LRF para confirmar. Porque se o LR você não confirma, você tem que voltar para os limiares finais. Agora que o exame está pronto, você vai ter que refazer tudo de novo. Porque você não vai confiar nem do lado direito, nem do lado esquerdo, que o paciente respondeu bem ou não. Então, você perdeu todo esse tempo para um exame errado. Então, você vai fazer um exame, vai lá e testa. Então, você fez limiar, quem garante que o paciente respondeu bem aqueles limiares? Som da minha cabeça. Ah, eu confio no paciente. Ele está respondendo, está entendendo tudo. Não, gente, existe um teste para você confirmar que aqueles limiares ele respondeu bem ou não, que é o LRF. Então, se você vai fazer depois de tudo, fez direita, fez esquerda, então não faça, né? Então, aceita que você tem uma bola de cristal e aceita que que o exame está certo. Por quê? Não tem sentido nenhum fazer desse jeito. Então, fez um lado, confirma. Ok, respondeu, bateu direitinho. Ok, você não precisa retestar, tá? Aí sim você vai para o outro lado, ok? Aí a gente vai testar isso. Isso aqui, onde é que tem alguma coisa de zoom aí, Júnior? De zoom? Então, vamos lá. Aí, muita gente falou, o IPSI não está batendo. Existe reflexo com GAP? Pode existir? Ele tem um IPSI lateral todo presente. E tem GAP? Tem diferença aéreo-óssea? Tá? Então, o que que eu vejo? Primeiro, lá no, se eu tivesse feito o LRF É porque eu tô antes, sem óculos, eu tô indo na doida. só tem alguém que está com o microfone ligado, por favor? Então, se eu tivesse feito os limiares, retestado, estava ruim, e retestado aéreo, tá? Eu nem precisaria me preocupar com isso. Então, assim, o IPSI ali me diz o quê? Que o meu limiar aéreo está errado. É a óssea que está errada? Não é a óssea. É a via aérea que está errada. Tá bom? Então, o que que vai acontecer? Ele não pode ter diferença, ele não pode ter gato, ele não pode ter diferença aéreo-óssea. E ele tem diferença aéreo-óssea maior que 10, 15, né? Tem aqui, ó, em 500, 1.000, 2.000 não tem, ó, 3.000, 15, 4.000, 10, 20. Então, provavelmente, esses limiares são melhores da orelha direita, tá bom?
Alguém me falou que teria que mascarar a via óssea da orelha direita. Tá? Se os limiares melhorarem e acoplarem, teoricamente, nem a via óssea da orelha direita vocês precisariam ter feito. Certo? Tudo bem? Aí eu vou retestar. Olha o que acontece. Esse aplicativo não é. Fez óssea sem precisar. Olha o tempo que vocês gastaram, tá? Sendo que se tivesse feito o limiar, retestado, fizesse o LRF, visto que o LRF deu melhor que os limiares tonais, vocês já tinham voltado para o lado, certo? Dos limiares melhores. E tinha fechado e não teria feito nem a óssea. Porque deu normal. A gente não faz óssea em normal, certo? Alguém faz óssea aqui em normal? Não. Né? Só se fosse uma criança e a gente tivesse alguma chance de achar que isso aqui era um condutivo. Então, vamos lá. E aí? Agora a gente vai aprender a olhar o LRF. Vamos ver a orelha esquerda. A orelha esquerda, o LRF está batendo? Os limiares estão batendo? Né? Aqui, ó, mascaramento, né? Vamos ver. O LRF está batendo? Vamos ver. 50, 45, 45, né? E 50. Está batendo, tá? Esse lado está batendo, tá? Aí a gente vai fazer... Qual outro passo que vocês fariam agora? Já fez, fizeram a óssea, tá? E mascararam a óssea. Na verdade, mascarou a aérea da direita para testar a óssea da esquerda, certo? Já está pronto esse dano. E acoplou. Tá faltando alguma coisa aqui? O IRF não está mascarado. Precisaria ter mascarado a via aérea? Sim ou não? Deveria ter mascarado, não era só para mascarar a via óssea. Certo? Porque está em quanto? 50, 50 perde 40, chega em 10. O outro lado, né, a óssea está em 10. Então, teria que ter mascarado a via... Aqui, sim, teria que ter mascarado a via aérea, né? Colocar mascaramento na direita para testar a esquerda. Colocou lá mascaramento, tá? E 50 é um mascaramento suficiente? Tá bom a quantidade de 50 de mascaramento. Coloquei 50 de mascaramento na orelha direita para testar a orelha esquerda. E acoplou. Tá tudo bem? Não, não tá bom, não. Tá? Então, eu coloquei lá 70 de mascaramento para mascarar a via aérea antes de mascarar a via óssea. A gente mascara primeiro a via aérea, para depois mascarar a via óssea, né? Via aérea com via óssea, depois via óssea com via óssea. Aí, o que que acontece na hora que eu mascaro a via aérea? Acontece isso, tá? Aí que você percebe que a via óssea tá tudo lá em cima, porque colocou mascaramento de menos, né? Certo? E eu tinha que ter mascarado também, né?
a via óssea. Aí a máscara via óssea, ela cai. Assim, a gente tem que tomar cuidado, porque a pessoa que viu esse exame antes, né? Ela não mascarou a via aérea porque pensou na via aérea do outro lado, que estava pior, tá? Aí, na hora que isso sobe, e a via óssea, se ela tivesse já pensado na via óssea, porque a via óssea era a única coisa que estava certa, ela já poderia ter mascarado, e já poderia ter caído a orelha esquerda, tá? E por que que aconteceu de acoplar e de ela não ter aumentado mais? Porque é o que acontece na nossa vida. Se você não pensa que aquela aérea, que você não mascarou aquela aérea, você só vai colocar mascaramento até acoplar na via aérea do outro lado. Então, tem que tomar muito cuidado, né, com os nossos pensamentos, em que a gente vai pensar que o mascaramento acontece quando existe uma diferença entre a via aérea de um lado e a via aérea do outro. E não é isso. A gente sempre mascara quando existe uma diferença entre uma via aérea de um lado e a via óssea do outro. Quem dá a curva sombra é a via óssea, nunca a via aérea, tá? Pode correr o risco de a via aérea e a via óssea estar acoplada e você fazer a conta pela via aérea? Pode, sorte sua. Mas sempre que a gente for pensar em mascaramento de via aérea, a gente tem que pensar em mascarar a via óssea, colocar o mascaramento na via óssea melhor, porque é a via óssea que dá a diferença, que dá a curva sombra, tá? Não é para pensar VA, é sempre VA com VO. Aí, lógico, alguém falou aí que tinha mascarado o LRF. Agora você vai mascarar o LRF e vai ver que na hora que você mascara, isso daqui vai desaparecer, tá? Vai desaparecer. Tudo bem aqui? Aí agora, ó, o que mais a gente tem que mascarar? Tá compatível Discriminação. esse a discriminação? Você acha que uma pessoa que não escuta nada do lado Não. esquerdo aqui, ó, Também respondeu não em vai ouvir. 92%? Quem respondeu em 92%? Quem respondeu 23 palavras? Foi a orelha esquerda? Foi o direito que Foi que respondeu orelha? pelo esquerdo. O direito respondeu pelo Foi. esquerdo. A direita respondeu pela esquerda. Isso que dá no mascarar, né, Fia? Não mascara, porque na hora que você conseguiu sem ausente aqui, ó, na verdade você não conseguiu, né? Nem resposta, você concorda que isso daqui você não vai conseguir nunca? Você não conseguiu nem com palavras polissílabas, trissílabas. Você acha que vai conseguir mono? Isso daqui, um 85, quem escutou? 85 perde 45, chega em 40, né? Quem respondeu foi toda a orelha direita. A orelha direita respondeu tudo, você não colocou mascaramento. Ah, então tem que mascarar. Senão você encontra uma orelha que não existe, certo? Então aqui tem que ter, aqui, na verdade, depois que você mascarou o LRF, nem vai tentar fazer o IRF. Então você perdeu tempo aqui, fez sem mascarar, tudo errado, perdeu mais tempo, fez 25 palavras na orelha que não precisava. Fez 2 vezes na direita. Tá? Então, isso tem que acontecer no momento, o estalo de que alguma coisa está errada tem que acontecer na hora que você está utilizando.
tá? Por quê? Se a gente faz todo o exame errado, no final a gente não enxerga mais os erros. A gente não enxerga. Se a gente não segue uma lógica por que fazer cada teste, no final do exame a gente está achando que está tudo lindo, maravilhoso, e está certo. E o que acontece? E vocês acham que isso acontece pouco? Não, infelizmente. Né? O que a gente recebe de paciente, tá? Que coloca a prótese auditiva numa orelha que não adianta. Ah, não estou escutando nada. Antes era uma moderado. Aí você coloca o aparelho, só está fazendo barulho, só está fazendo barulho. Lógico, ele não escuta nada daquilo. Então, você não vai colocar um aparelho neste indivíduo, né, para amplificar a orelha esquerda. Você vai colocar um cross, você vai fazer qualquer coisa. Outra coisa que não é amplificar, ou nem amplificar, ver a conduta, tá? E o pior, às vezes, você faz um exame desse, todo errado, aí o médico vê, acha que está todo errado, e às vezes ele acha que é alguma outra coisa, né? Uma otosclerose, algum qualquer exame que você faz com GAP, mascara pouco, ele opera. Aí ele opera uma orelha dessa, aí no pós-operatório pega uma fono um pouco mais, que entende um pouco mais de áudio e acha uma perda dessa, o que o paciente vai achar? O médico que ensurdeceu, eu fiquei surdo. Tá? Muitas coisas podem acontecer num exame mal feito, num exame errado. E o grande problema, né? Quem não está dentro de uma clínica escola, que tem gente olhando os erros, né? E vê, isso aqui está errado, né? Nunca vai saber, nunca não, né? Talvez saiba, só vai saber da pior parte, quando as coisas forem uma tragédia, que você fez coisa errada, tá? A gente descobrir o erro seria o melhor dos mundos, tá? Mas normalmente a gente só vai descobrir o erro depois que foi feita alguma coisa ruim. O paciente gastou uma fortuna para colocar um aparelho que não servia para ele, tá? O paciente operou, ou o médico falou que não tem o que fazer, ele toma uma conduta errada. Então, a gente tem que entender que o nosso exame vai determinar a vida daquele paciente. O que vai ser feito para a saúde auditiva daquele paciente. Então, áudio, a gente tem que errar o mínimo possível. É o que a Carminha sempre falava para mim, né? Maria do Carmo Redondo, uma das maiores audiologistas que eu já conheci na vida, falou assim: dentro da audiologia, você só pode engolir uma bola de gude. Vocês não podem engolir uma bola de basquete. Não tem como engolir uma bola de basquete. Não dá. Tá? Então, tem que saber fazer algo. Aí as pessoas ficam falando assim, eu acho que tem vários exames que pode ajudar. Que na segunda parte ali você vai mostrar. Mas, no dia a dia, na vida, você tem possibilidade de ter todos esses exames ali, no momento, para você tirar a prova? Não, às vezes é o audiômetro e o imitanciômetro, só que você tem, tá? E você tem que resolver. Tudo bem? Deixa eu ver. A Adriana perguntou: o que fazer quando o paciente refere uma vibração por volta de 110 na pesquisa da AVA da orelha esquerda? A gente coloca. Por quê? Não é 110. O paciente já começa a perceber, tá bom? Vibração a partir de 80, 85. Se vocês forem ver um unilateral, ele não consegue perceber som de vibração. Então, por isso que às vezes aparece tudo ausente. Mas um paciente que tem uma perda bilateral, uma profunda bilateral,
uma perda congênita e tudo mais. Ele não sabe o que é sono, ele sabe o que é vibração, tá? E a gente vai marcar o que ele responder como resposta, porque a gente sabe que a partir de 85 está vibrando tudo. Então, a gente não vai colocar os dentes, a gente vai colocar lá 85, 95, 100. A gente sabe que isso pode ser só vibração. Mais 80, 85 já é perda completa. Tá? Não vai mudar muito, mas a gente vai colocar? Vai. Por quê? Não, a gente, se for um surdo, né? Uma perda completa bilateral, não existe esse exame tudo ausente. Porque o paciente tem que sentir a vibração. Se você tem um paciente e que chega lá, é bilateral, tudo ausente, pode ter certeza, ele está simulando. Ele está respondendo mal. Porque vibração, paciente bilateral sente. E você vai ter que colocar aquilo que ele responde. Menos a via óssea, certo? A via óssea você vai ausentar, mas a via aérea não. A via óssea, a partir de 60, ele já vibra a cabeça inteira nas frequências de 500 e 1000. 2, 3 e 4 não vai aparecer. Então, você vai ausentar as outras frequências e vai ausentar todas as frequências na via óssea. Mas na via aérea, mesmo que for vibração, você vai colocar as respostas que o paciente respondeu, mesmo que for só vibração. Tá bom? Mais alguma pergunta? Opa. Então, outra coisa que vocês falaram lá no começo, que a gente vai aprender, tá? Que travou? Travou só para a Fabiola ou travou para todo mundo? Vocês estão me ouvindo? Travou, não. Não travou, não travou, Hã? não. Não travou, não. Não travou, não, tá Não? dando para ouvir. Não. Tá bom. Lá no começo falaram assim, eu tenho que mascarar a via óssea da orelha direita, tá? Quando tinha gap. Lembra disso? Lá no começo. Vamos pensar que realmente esse exame, a pessoa tinha um gap na orelha direita. E a via óssea e a via aérea era assim rebaixada. Vocês acham que tem que mascarar a via aérea da orelha direita? Teria que mascarar a via aérea da orelha direita? Porque tem alguma coisa, né, que fala em alguma teoria aí que toda vez que tem gap, você tem que mascarar. Nem sempre, tá? A gente nunca coloca mascaramento na óssea melhor. Porque essa óssea da direita só pode ser da direita. A esquerda nem tem óssea. Isso a gente vai aprender lá no mascaramento direitinho sobre quando mascarar via óssea, que não é sempre, tá? Não é sempre e não é sempre que tem gap. Isso é lenda, ok? Alguma dúvida? Difícil o exame ou facinho? Foi fácil para vocês? Vamos lá. O Oriluan falou que é difícil. Foi difícil. É tranquilo, gente? É tranquilo quando os outros falam, né? Onde que está o erro? Isso, exatamente. A gente quer ouvir você falar nas aulas. É difícil, gente. Audiologia não é fácil. Não é apertar botão. E não é decorar a regrinha de mascaramento, tá? Decorar a regrinha de mascaramento é época de faculdade. Agora, vocês querem ser profissionais de alta performance. Então, vocês têm que fazer raciocínio. É raciocínio clínico.
né? É fonoaudiologia. É audiologia, porque só apertar botão não serve, tá? Só apertar botão não serve. Infelizmente, tá? A áudio não é só apertar botão. É muito raciocínio em cima de um exame. Aí vocês vão aprender, quando vocês forem, né, audiologista de alta performance, unilateral, que vocês vão ver que unilateral é a coisa mais simples do mundo. Eu quero ver mascarar um misto bilateral, tá? Um misto bilateral. Qual o laudo desse exame? Orelha direita, limiares tonais dentro dos padrões de normalidade. Orelha esquerda, perda auditiva completa. Se for OMS, né? Depende de qual você vai escolher, qual é o laudo que você vai escolher. Se for, por exemplo, a gente não usa OMS, por exemplo, para audiometria, para áudio ocupacional, ok? Por quê? Porque a OMS, a partir de 20, já é perda. Aí a gente vai ter, né, aulas para vocês fazerem laudos em que vocês vão ter que escolher qual é o melhor autor para vocês fazerem o melhor laudo. Então, vai pegar na literatura e vai olhar. Se fosse ocupacional, é limiares tonais dentro do padrão de normalidade, ainda na orelha direita, porque está dando 10, 15, né? Tudo 10. E na orelha esquerda, perda auditiva profunda. Quando é profunda e você não sabe, né, se tem gap ou não, nesse caso, ele tem reflexo contralateral aqui na esquerda. Isso me diz que ele não é mista, não é condutiva. Aqui eu fico tranquila em fechar em perda auditiva sensório-neural profunda, tá? Porque eu sei que, como ele tem reflexo, ele é sensório-neural. Mas, às vezes, se ele não tiver reflexo bilateral, eu não posso dizer. Porque essa óssea, o máximo que eu tenho é 70. Ele poderia ser 70, 60, 80, tá? Ele poderia ser um profundo misto, mas eu não tenho limite no meu audiômetro. Então, aí eu vou pensar em cima de todo o exame se eu vou colocar o sensório neural ou não. Na dúvida, eu excluo sensório neural, misto, excluo tudo. Eu só coloco se eu tiver certeza. Professora Lúcia, Pois não, boa noite. boa noite. É Letice, Oi, Letícia, tudo prazer bem? falar com você. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. No caso aí, se eu colocar como neurosensorial essa orelha esquerda, certo? Aí, no Ah, caso, eu colocando neurosensorial profunda, eu preciso colocar que, no caso, é na ausência do aparelho, os valores que forem encontrados é na ausência ou não há necessidade? não há necessidade, tá? Tá, ok, Você obrigada. pode colocar neurosensorial porque tem reflexo. Sim, Tá? No contralateral, na eferência esquerda tem reflexo. Então, ele é sensório neural, ele não pode ser misto, não pode ser condutivo. Então, mas o problema é quando não tem. não entendi. É Aí, porque quando às não tem, vezes. Porque às vezes, assim, eu já fiz outros cursos que mesmo tendo esse mesmo estilo aí, a presença de reflexo no contra e tudo, então dizia assim, ah, mas você procurou os valores no máximo do aparelho. Então você coloca que é perda neurosensorial profunda, aí bota só observação que foi que houve ausência de resposta no máximo do aparelho. ah, eu não vejo necessidade. Eu não sei se alguém faz assim, mas não. Por quê? Porque todo mundo, na verdade, é o máximo do aparelho mesmo que você foi, né? Você não É, eu também, ausenta assim, aquela antes. história, né? A Eu gente acho escuta, né? que a classificação de profunda Já é, define, né, vem Alice? antes até do máximo do equipamento. Sim, Então, É, sim. é, né? Agora, tudo bem, você não sabe realmente se ele tem algum resto auditivo em 130, mas já é profundo mesmo, então acho que não faz E diferença. assim, via de regra, os é. aparelhos só vão até 120, né? E Tem ninguém vai aparelho que testar, gente. E ninguém vai testar 130. Por que que os audiômetros não têm 130? Porque se perfura a membrana pois timpânica, gente. pois é, assim, a gente, entendeu, né? Acima disso, é
som que você perfura. Por isso que perda profunda, né? Não se coloca profunda. aparelho. Não, porque o aparelho tem certa coisa. Por isso que porque aí você coloca lá na cóclea, não tem a cadeia circular para trabalhar, tá? Você não pode amplificar o som acima de dar dor no paciente. Sim. Então, não sei. Mas eu coloco. Não sei se tem alguém que coloca. Eu não coloco, porque se eu estou colocando ausente, quer dizer que aquilo lá é o máximo do meu aparelho. Já é. Tanto é que, às vezes, o meu equipamento, por exemplo, não tem ausente em todas, não é igual pelas frequências. Então, o 250, ele vai até 100, o 500, já 1000, já vai até 8.000 normalmente vai até 100, 6.110, aí E o é por restante isso que a 120, gente também 500, vai né? colocando no limite máximo do nosso equipamento. Mas eu acho que realmente não tem necessidade, até porque se for pensar do ponto de vista de raciocínio, de novo, não tem a menor Não faz nem diferença do sentido. desempenho auditivo de um paciente que tenha 120 ou 130 ou nada, entendeu? É igual o desempenho dele, então, É né? aquela história, né? Até que quem tem A gente escuta. 85 e 100 não faz diferença. Também não tem diferença. É. É isso aí. Tranquilo, obrigada. Mais alguma pergunta? Ok. Eu acho, Alice, então você pode falar do curso, para a gente ir depois para outra. Adriana, não se usa mais o termo anacusia? Não, não se usa, né? Não tem mais esse termo. A anacusia, quem usa são os médicos. A gente usa perda auditiva, né? Todas as classificações é perda auditiva, tipo, grau, configuração, todas, né? Não tem nenhuma que se usa na cozinha, que eu lembre. Thelma, me ajuda? A Thelma tá aí? Oi, tô aqui. Eu estava pedindo A a minha expert em Laudo. postura, mas eu estava ouvindo. Então, a gente vê, na verdade, mesmo o pessoal usando a anacusia, só mais os médicos, né? A gente tem usado perda auditiva, algumas pessoas têm usado perda auditiva total, quando você não tem nenhuma resposta, mesmo na saída máxima do equipamento. Algumas pessoas usam perda auditiva total, que tem referência na OMS 2021, né? Por isso que algumas pessoas Mas têm é utilizado. completa, não é? É É total? completa, Perda total. auditiva completa ou surdo, né? Tá escrito surdo É, também, que eu não é. gosto muito. Eu também não gosto muito, mas tem na OMS 2021, então pode ser utilizado, porque tem referência para usar, né? Acima de 85, né? Eu acho que acima de 85 é perda auditiva completa. Uhum. Mas a anacusia a gente não usa. Mas a gente vê muito médico escrever anacusia. É do tempo da desacusia, né? Anacusia, desacusia. Isso aí. Que, aliás, né, Hipoacusia, já foi dito que é errado. Em ocupacional, a gente ainda tem alguns médicos que insistem em usar o termo disacusia. E por que que a gente considera isso errado? Porque disacusia ou hipoacusia são dois conceitos diferentes e a hipoacusia é apenas uma sensação de redução do limiar, né? Então, o indivíduo, ele tem uma redução do limiar, e quando você, por exemplo, dá uma amplificação por meio de um aparelho auditivo, ele vai até ter uma performance ótima, porque o que ele precisa é de intensidade. E normalmente, não quer dizer que é sempre, mas normalmente o efeito apenas de hipoacusia ocorre com mais frequência nas perdas auditivas condutivas, porque não existe ainda uma lesão coclear para dar uma distorção
na recepção do som. E a disacusia é essa distorção que acontece na chegada do som. Então, além do paciente ter uma diminuição da audição, do limiar, ele também escuta distorcido, por isso ele vai ter problemas no reconhecimento de fala, vai ter um IPRF menor, né? E isso acontece geralmente nas lesões sensório-neurais ou cocleares ou retrococleares mais ainda. Mas a gente não pode afirmar apenas com uma audiometria, mesmo ela sendo neurosensorial ou sensório-neural, né? Que ele tem uma disacusia, porque ele pode ter uma perda sensório-neural, mas não ter esse efeito de distorção do som, ele pode não nem ter recrutamento. Então, a gente não sabe isso só com uma audiometria, por isso que é errado você colocar no laudo de uma audiometria que é uma disacusia. Não sei, pode ser só uma hipoacusia. Então, a gente prefere quer dizer, já está sacramentado que o termo correto é perda auditiva. E não adianta ficar floreando, né? E rebaixamento, e disacusia, e... Não, o termo certo é perda auditiva, tá bom? Bom, eu estou vendo aqui, ô Lúcia, antes só de eu mostrar os últimos dois casos, teve eu não sei se você chegou a responder essa dúvida da Adriana. O que fazer quando o paciente refere ter sentido uma vibração por volta de 110 dB na pesquisa de VA da orelha esquerda? Ele está dizendo que ele não sabe se ele está escutando se é uma vibração. Assim, é isso o que eu falei antes. E a vibração, eu respondi, mas eu vou falar de novo. A Desculpa, vibração para então eu pacientes que são estava. surdos, surdos bilaterais, é resposta. Então, pela via aérea, você coloca os valores que ele respondeu, mesmo que for só a vibração. Tá? A gente sabe que a partir de uma certa intensidade, ninguém mais está escutando, está sentindo. Tá? Ninguém mais escuta. É que a gente que escuta, a gente não tem a sensação de vibração. Mas é só ir no show, gente. Quando vocês vão no show, aquele som alto, vocês estão escutando, mas vocês não sentem, você não começa a sentir um tum, 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 parece que seu coração está batendo junto. Aquilo lá é a vibração que você está sentindo. Só que como a gente escuta, a gente escutou antes, né, de sentir a vibração. Então, mas o surdo não, ele só vai escutar, só vai sentir a vibração. A vibração é resposta, então você vai colocar, tá? Você só não vai colocar na via óssea. A via aérea, com certeza, vocês coloquem. Tudo que o paciente responder como resposta, vocês coloquem, tá? E que vai ser assim, 85, 95, se é 85, 95 ou 110, não faz muita diferença, né? Ele não realmente não escuta. Beleza. Aí tem aqui uma pergunta: a imitância dando tipo A serviria também para dependência neurosensorial? Não. Existe uma doença que é tipo A e tem GAP. Alguém sabe? Não, não quer dizer que tipo A é neurosensorial, tá? Existe uma doença típica que a gente fecha na audiometria, tá? O médico vai pedir esse exame para fazer o diagnóstico diferencial, se a perda é condutiva. Exatamente, Tayla, autoesclerose. A autoesclerose dá tipo A, com ausência de reflexo e GAP. Então, ela pode ser uma mista ou condutiva. Então, curva tipo A não é sinônimo de neurosensorial. E a gente vai ver lá nas correlações, né, todos o que pode dar, né, que tipo de curva vai dar. Aí vocês vão estudar a imitância com a professora Thelma, aí eu vou chegar lá e vou revisar tudo para ver se vocês aprenderam. Professora Lúcia, tem alguma exceção em que você pode ter uma perda condutiva e presença de reflexo? Tem. Infelizmente, tem. Tem. GAP com reflexo existe?
Existe. É raro? É. Mas existe? Existe. Em 2 casos. Fratura da crura e osteogênese imperfecta. Tá? Que a gente vai ver isso também na aula de correlações. Beleza. Bom, gente, eu trouxe aqui 2 casos assim que eu peguei e achei que são casos curiosos para a gente pensar um pouco. Eu quis trazer um pouco não, embora o curso seja da alta performance na clínica, eu quis trazer também um pouco da clínica em ocupacional, que na verdade é igualzinho, mas que a gente acaba recebendo por vias de maneira diferente algumas patologias e alguns sinais que a gente precisa ficar muito atento. Por quê? Porque, na realidade, quando a gente está fazendo audiometria dentro do ambiente ocupacional, a diferença primeira é que os trabalhadores estão sendo monitorados não porque necessariamente eles apresentam uma queixa, mas porque eles têm que ser monitorados por uma questão até preventiva, porque estão expostos acima de determinado risco. Mas aí, né, nesse monitoramento que você faz, você encontra realmente coisas inusitadas e que talvez, e que não tem nada a ver com o ambiente ocupacional, mas que poderiam passar batido se você não estivesse monitorando os trabalhadores. Então, eu trouxe aqui 2 casos que realmente foram trabalhadores que a gente que vieram, estavam fazendo o exame periódico, mas assim, ambos tiveram 2 deles tinham queixa e por isso que retornaram e depois foram encaminhados para otorrino, mas enfim, eles estavam sendo monitorados a priori. Então, esse caso é um trabalhador de uma indústria metalúrgica, gênero masculino, 34 anos. E ele tinha um tempo de exposição total a ruído de 11 anos, entre esta empresa atual e a outra. Era uma indústria de fios de cobre. Ele trabalhava na operador de máquinas no setor de vergalhão, que era um setor de bastante risco, embora o nível de exposição normalizado, que é a dose de ruído, né, estivesse abaixo do limite de tolerância, estava 84, mas a gente sabe que acima de 80, tendo um nível equivalente acima de 80, você já tem um risco e já é monitorado periodicamente. Só que ele já tinha feito exames anteriores normais, mas este ano, especificamente esse último ano, ele até foi recrutado antes, a gente começou a fazer os periódicos e aí ele procurou o serviço médico dizendo que queria fazer logo a audiometria porque ele estava sentindo um zumbido muito forte que estava incomodando demais ele há cerca de um mês. Depois eu vou falar até dos pacientes semelhantes que eu atendi e é, a, a queixa é muito semelhante. Então, ele estava, inclusive, apresentando dificuldades na hora de dormir, quando ele estava num silêncio maior. Ele chegou a dizer que ele até estava, assim, gostando de estar em ambientes mais ruidosos, até mesmo na rua, no trabalho, porque ajudava a mascarar o zumbido que ele estava sentindo, mas ele nega qualquer outro antecedente. E esse último exame periódico que ele fez foi há 10 meses atrás e estava normal. Aí fizemos o exame dele e ele estava com este exame. Aparentemente é normal, né? E inclusive em ocupacional você consideraria já um exame audiometria compatível com a normalidade, os limites aceitáveis de acordo com o anexo 2 DNR7, 25,
Mas você já percebe que, ó, a orelha direita é 15, máximo que chega. Aqui já chega em 20, 25, nas frequências de 4, 6 e 8. Mas aí foi feita um exame completo e a imitância. E o restante aparentemente normal, mas quando a gente chega aqui na pesquisa do reflexo, ô meu pai, inclusive o mais importante não está aparecendo na tela. Peraí, deixa eu subir aqui a imagem. Então, quando a gente chega aqui na pesquisa do reflexo, era nítida a diferença, assim, aquele reflexo lindo quando é aferente direito, tá? Tanto o ipsilateral quanto o contralateral, sonda na esquerda, aferência direita, reflexos lindos, aquele padrão bem, sem dúvida, né? Quando a aferência é esquerda, ou seja, eu estou com o fone dando estímulo pela esquerda, né? E na aferente contralateral esquerdo, agulha parada. E o ipsilateral esquerdo também. Super, assim, diferente mesmo. Porque às vezes você, dependendo do imitanciômetro que você tem, né? Tem aqueles reflexos que você fica até na dúvida, né? Ah, ele é fraquinho o reflexo. Não, esse caso era lindo, porque a diferença era brutal de uma orelha para outra. Uma orelha lindo, maravilhoso reflexo, a outra, nada, nada, nada. Aí, né, a gente falou, putz, aí tem, né? E aí ele foi então encaminhado para a Bera, e aí já no PEAT, né, já deu um aumento da latência, interpicos 1,5, deu uma diferença interaural, né, maior que 3 e pouco, né, sugerindo alteração retrococlear. E lá na ressonância, que depois ele foi encaminhado então para a ressonância, deu um neurinoma do acústico. E aí eu queria só reforçar para vocês, que eu falo isso em todos os meus cursos, que os casos que eu já atendi até hoje de neurinoma, neurinoma não é um caso assim tão frequente, mas para quem está lá na clínica recebe muito. E em ocupacional é muito raro porque eu não estou pegando pessoas já com queixa. Esse foi, né, uma exceção. Mas, gente, eu diria assim que eu já tenho na ocupacional um protocolo que ele tem zumbido unilateral, ou ele tem alguma perdinha, por menor que seja unilateral, que pode ser o início de uma PAIR, mas a primeira conduta que eu tenho é descartar o principal, que é a neurinoma. Então, eu já encaminho para o otorrino para ele, pelo menos, pedir um BERA para a gente descartar isso. E dentro de, sei lá, 100 encaminhamentos que eu tenha feito, é, 98 voltaram, não é nada. Mas acho que um ou dois voltaram, é neurinoma. Então, eu acho que justifica. E dos casos que eu atendi também na clínica de neurinoma, diagnosticados, eu me chamou a atenção porque realmente a maior parte desses casos, a queixa em comum era o zumbido, mas não é uma queixa normal de zumbido. Eles chegam, assim, parece que eles estão transtornados, não é aquela coisa que na anamnese você pergunta: você tem zumbido? Ah, eu sinto mesmo um apitinho aqui de vez em quando. Não, a queixa era assim: ai, doutora, eu não aguento mais, eu tô sentindo um zumbido tão forte aqui, uma coisa tão horrorosa, não sei o quê. É uma queixa muito pesada de zumbido. Então, fiquem espertos, porque às vezes nem ocorreu nenhuma manifestação ainda na audiometria e o zumbido é a primeira queixa que aparece. E aí, geralmente, a primeira coisa que desaparece mesmo é o reflexo, é um sinal muito significativo de lesão retrococlear, especialmente, né, o neurinoma, tá? Alice, deixa eu falar uma coisa assim, lá na Santa Casa a gente convive muito com o otorrino, né? A gente tem uma frequência muito, a gente
A gente tem, né, a fama de estar com o otorrino muito perto da gente. E a gente tem vários otologistas muito bons, né? Então, aí eu lembro disso porque o doutor Quintanilha, né, que você deve conhecer, o doutor Quintanilha Maravilhoso. sempre fala, ele fala assim, zumbido unilateral ensurdecedor é neurinoma. Ele fala assim, É, pode mandar fazer ressonância e isso é neurinoma, tá? Por quê? Porque o neurinoma, por que que o zumbido, ele não dá problema, nem sempre dá problema. Às vezes, a audiometria está normal dos dois lados, mas o zumbido unilateral é ensurdecedor. Tem que fazer uma é, ressonância, porque o neurinoma nem sempre está no nervo coclear. Ele pode estar entre o nervo coclear e o vestibular. Ali dá um zumbido ensurdecedor, é. tá? E eu Então, também, Lúcia, eu já atendi um caso que era um meningioma, não era um neurinoma, mas era um meningioma, que ele estava invadindo o meato acústico interno. E o doutor Paulo ainda falou, é difícil o meningioma fazer isso, mas ele estava invadindo o meato acústico interno e aí deu, inclusive, uma surdez súbita no paciente, além do que ele já estava sinalizando que estava com esse zumbido ensurdecedor antes, né? Aí um dia também o limiar dele fez puf, né? Então acontece muito legal. isso aí. Bom, e o segundo caso, esse caso, gente, eu estava revisitando ele, porque também faz bastante tempo que eu atendi, mas era eu nem escrevi aqui o caso, mas eu vou contar. Era assim, era um trabalhador, mas assim, esse caso eu atendi na clínica realmente. Ele ia todo dia para o trabalho de moto e ele teve um acidente sério de moto, ficou mal, afastado. E aí, nesse acidente, ele bateu com a cabeça, ele teve um trauma crânioencefálico, foi para UTI, demorou para se recuperar. E aí, após o acidente, ele ficou com uma audiometria assim. Então, de cara, ele já teve uma perda auditiva severa, aqui, severa, profunda, nesse lado esquerdo, que foi o lado do traumatismo, e a orelha direita dele com uma perdinha ali, mas que acho até que já era um pouco mais antiga. E ele tinha isto aqui, a princípio, tá? Deixa eu só mostrar, porque eu tenho. Acho que eu não subi direito aqui. É, então, aqui ele tinha ainda a presença de reflexos aqui, né, com aferência direita, mas aqui já praticamente reflexos ausentes, até porque não tinha nem entrada. Tudo bem. Passou o tempo, depois de 2 anos do acidente, ele começou a ficar desesperado, porque ele falou assim: Nossa, eu tô começando a ter uma dificuldade aqui nessa orelha, que era a orelha boa dele, né? Eu tô começando a ter dificuldade tô começando a ficar surdo. Eu tô começando a ter problema na orelha direita. E aí ele falava o seguinte, é, que ele sentia como se ele tivesse com. Ele falava assim: a minha audição parece liga e desliga. Tem dia que eu acordo, eu tô ótimo. Mas tem dia que eu acordo e eu tô completamente surdo. Aí fez uma audiometria num outro serviço e no dia que ele fez essa audiometria,
ele falava que ele estava péssimo aquele dia, que ele estava ruim, que era um dia, né, que ele, que ele achava que não estava legal. Aí, né, ele fez essa audiometria e fez outras, acho que 2 audiometrias. Ele procurou um monte de otorrino. E teve um até, porque ele falava assim, não, tem dia que eu tô ótimo. E aí a audição dele flutuava. Mas ele não fez nenhuma audiometria, acho que no dia que ele falava que ele estava sensacional. Porém, eu peguei essa audiometria e ele me levou outra também de um outro dia. As duas neurosensoriais, tá? Deixa eu mostrar aqui. É, ter subido mais isso aqui, né? Bom, aqui. Aqui ele já não tinha reflexo, tá? E mais uma audiometria parecida com essa. Um pouco melhor, talvez, neurosensorial. Aí eu fui fazer o exame e eu até perguntei, como é que você está hoje? Não, hoje eu não estou legal. Mas e aí? Não, mas eu te asseguro, tem dia que eu acordo e eu estou muito melhor. E tem dia que eu acordo e eu estou péssimo. Aí, gente, eu fui fazer audiometria. E olha o que aconteceu na minha audiometria. Aí eu falava, gente, isso aqui é condutivo, é misto. Isso aqui não é neurosensorial. Fiz, testei, aí fiz RINE, o RINE deu negativo, quer dizer, ele tinha a sensação, de melhor percepção por via óssea do que por via aérea. Aí eu levei para o otorrino e falei, doutor Paulo, isso aqui não é neurosensorial, isso aqui é mista. Aí ele falava tanto dessa flutuação da audição, né? Teve até um otorrino que falou que ele precisava procurar um psiquiatra, porque ele estava muito estressado, deprimido, talvez fosse isso, ai, essas coisas, né? Bom, aí o doutor Paulo falou assim: quer saber? Eu vou fazer uma timpanotomia exploradora, vou ver se tem uma fístula, se tem alguma coisa. Aí foi para a cirurgia para ver, né, o que que tinha lá. Aí ele saiu da cirurgia dizendo: não encontrei nenhuma fístula, mas curiosamente encontrei uma trinca, assim, uma fratura na junção do martelo com a bigorna ou era da bigorna com estribo, eu não lembro, mas era uma trinca. Então ele falava assim: o que que dava essa sensação de liga e desliga? Estava fraturado. Só que estava assim, quando a bigorna entrava aqui em fase com o martelo, né, estava fraturado, mas ela ainda encostava aqui. Aí, vamos supor que ele dormia e ele devia mudar a posição da cabeça. Aí, se saía, né, se desarticulava, ele acordava péssimo, ele não estava escutando nada. Aí, devido aos movimentos dele da cabeça, às vezes a bigorna entrava lá de novo, né, grudadinha no martelo, e aí o som era transmitido. Aí ele falou: eu colei lá, fiz uma colinha entre a bigorna e o estribo, eu não lembro mais se era martelo, a bigorna sempre. E aí, esse gap aereósseo, essa audiometria subiu toda, né? Então, gente, olha que coisa. Agora, por que que as outras audiometrias deram neurosensorial? Queria essa resposta. Mas eu tenho uma. Não gosto de pensar nisso, mas eu imagino que os colegas, olhando para o caso, você já tem uma tendência, né? Mesmo que está lá sinalizando que é condutivo, ai não, isso aqui tem tudo para ser neuro, né? Ah, eu vou acoplar.
Eu acho que foi isso que aconteceu, tá? Porque a minha foi a única que deu uma mista. Agora, depois eu acompanhei esse caso, foi um caso assim bem complicado. E depois ele realmente começou a ter aí uma progressão, porque ele falava que nos dias que ele estava melhor, mesmo assim, ele falava, hoje, o dia que eu tiver melhor, não vai ser tão bom quanto era há um ano atrás. Então, ele teve realmente uma deterioração aí também da óssea. Mas neste momento, quando realmente resolveu esse problema da fratura, ele subiu toda a audiometria depois, encostou aqui de novo na óssea. Aí depois eu acompanhei por mais tempo e ele teve aí sim alguma deterioração aí nas frequências altas, mas era isso. E o que eu queria, assim, além do diagnóstico, né, que a gente vê esses casos e fica se perguntando o que que é isso? Mas é a importância de você realmente perceber o que é possível, o que não é, e não adianta também ficar brigando. Tava lá acenando, a via óssea era bem melhor que a aérea. E por que será que anteriormente, né, colocaram tudo Olha, via... eu diria que colocou a óssea no cerebelo. É, Ou outra coisa, a pessoa só testou a óssea na esquerda e espelhou para a direita. hum, pois Porque tem é, muita gente né? que faz isso, coloca na pior, vai ter que mascarar e espelha, porque teoricamente sempre vai dar resposta à melhor óssea, tá? Não importa onde você coloca, mas isso é mentira. A gente É, sabe que se você colocar de um lado e depois colocar do outro, se existe uma diferença entre, vai ter esse gap, essa diferença zero, tá? Entre as ósseas só existe na frequência de 500. 500, 1000, 2000, pode ter uma diferencinha de 5, 10 dB. Então, muita gente coloca a óssea na pior orelha, porque vai ter que mascarar, e espelha. Por quê? Teoricamente, as ósseas não têm diferença. Aí, por isso que deu uma óssea pior, porque a óssea era a resposta, colocou na orelha esquerda e não garantiu a diferença entre as é, ósseas. exato. E Aí aí, acopla, é. né? Aí acopla. Eu vejo muito isso. Ah, não, eu só coloco de um lado porque as ossas são iguais. Mas na prática, quem já colocou óssea de um lado e óssea do outro, sabe que existe diferença Dá entre as ósseas. diferença, né? Principalmente quando as ósseas são diferentes. Quando a óssea é igual, é um condutivo bilateral. Eles são iguais, porque não vai cair. Mesmo mascarando, não vai piorar. Mas quando você tem mascara e a óssea piora, ele sempre tem uma diferença entre as ósseas. Então, eu acho que é isso. A pessoa colocou a óssea na pior orelha e espelhou para a direita. Aí, por isso É, que não deu gato. pode ser isso também. É. Então, olha a importância, né, de você realmente estar ali atento e tecendo as hipóteses diagnósticas o tempo todo, gente. Porque também o oposto também não acho que seja certo. Eu lembro da Carminha, eu falava, ela é maluca. Porque, por exemplo, paciente simulador. Aí ela começava e dava aquela audiometria lá embaixo, né? E a gente sabe que é muito melhor. Aí ela falava assim com toda a calma: por enquanto ele está respondendo o que ele quer. Daqui a pouco ele vai começar a responder o que eu quero. Ela tá Exatamente. falando. Mas é isso, você como audiologista, às vezes você tá vendo lá um resultado, todo mundo te falava, mas Alice deu isso, mas não pode ter dado isso, entendeu? Alguma coisa está acontecendo, você vai ter que fazer dar aquilo que você acha que tem que dar, porque não pode dar incoerente desse jeito. Então você vai sambar,
mas você tem que estar o tempo todo entendendo o que pode dar de acordo com uma hipótese que você já tem que estar lá tecendo na sua cabeça, tá? E é isso. Então, a gente tem que ter um olhar super clínico e total, tá? E eu sou, assim, muito grata a essa leva de esses otorrinos antigos da Santa Casa, conheci muitos, doutor Otacílio Lopes, a Carminha, nossa, o que eu aprendi, eu acho que a gente tem que realmente é, ter um trabalho muito em conjunto aí, e quem trabalha junto com os otorrinos, né, tem uma vantagem, a gente aprende a raciocinar de todas as maneiras. Então, é isso que eu pensando, eu estarei fazendo outros módulos desse curso, que eu também vou aprender muito, mas é isso que a gente pensou, né? Fazer com que o fonoaudiólogo cada vez mais tenha um raciocínio e para isso a gente tem que entender de patologia sim, tem que entender quais são os achados audiológicos, tem que entender dos exames mais recentes. A gente quer muito ter um profissional que a gente confie, sendo ele médico, dentista, fisioterapeuta, TO, não importa qual é a classe, a gente quer um profissional que a gente confie. Mas a gente pensa que é só a gente que precisa, e não é verdade. Esses profissionais também precisam de outros que também eles possam confiar. Então, isso que vocês estão falando é muito natural. Quando você passa a confiança no que você fala, o médico vai chegar e vai querer ouvir a sua opinião, o dentista vai querer ouvir a sua opinião, o fisioterapeuta vai respeitar a sua opinião. Então, esse é o grande, acho que esse é o grande barato da ciência. Você mostra o seu conhecimento e não existe essa coisa de ele mais ou menos, né? Eu acho que todo mundo é capaz de ser soberano dentro da sua área. Então, a área da fonoaudiologia não tem ninguém acima da fonoaudiologia para falar de fono. Então, o médico vai precisar da gente para ouvir a nossa opinião. A gente vai passar a informação daquilo que a gente, de fato, tem capacidade de avaliar, diagnosticar, por causa do nosso trabalho de excelência, que é o que a gente tem buscado. Nos últimos anos, a gente tem visto que a fonoaudiologia tem buscado esse trabalho de excelência. Quem Isso, esteve no último congresso, né? Eu fiquei sim. tão impressionada com aquela grandiosidade do congresso de E fono. Eu acho que, nossa, a dos nossa profissão temas que cresceu foram muito, abordados, temas muito diferentes de muitos né? anos atrás. Então, assim, a gente já está com o pé fincado naquilo que a gente quer, a gente sabe que a gente pode, a gente sabe que a gente tem capacidade. Agora, como vocês falaram, precisa se capacitar. E é esse o nosso trabalho, né? É isso que a gente está fazendo aqui. A gente está trazendo esse conteúdo para vocês, a gente está dando oportunidade de quem já trabalha na área se aprofundar ainda mais, quem ainda está vislumbrando a área de áudio, é uma oportunidade que a gente vai passar por várias etapas, várias fases, e quem já conhece vai se aprofundar, quem ainda não conhece vai aprender com os melhores. Eu gostei dessa frase, essa minha amiga falou aqui para mim. A gente vai aprender com os melhores. Então, eu queria agradecer. Era uma hora de aula, mas com a Alice é impossível a gente ter uma única hora de aula, que A gente não sempre é fala. porque ela fale muito, isso é verdade, ela fala, mas é porque ela se aprofunda em tudo que ela vai falar. Então, Lúcia, você também trouxe uma aula de Maravilhosa. curso, aquela aula de um aprimoramento, de especialização. Você não deu aquela coisa mais simples, pouco aprofundada, por ser uma aula inaugural de um curso, ao contrário.
Você trouxe um aprofundamento que a gente busca, que o profissional busca, e a gente, como formadores profissionais, a gente quer que vocês tenham. Então, parabéns pelas aulas. As duas deram aulas fantásticas. Então, muito obrigada pela noite maravilhosa, Alice e Lúcia. E eu espero encontrar vocês no dia 1º de fevereiro. Nosso curso já está chegando, ele está bem próximo.